A mão de Carla tremia tanto que ela quase deixou o celular cair. Pelo visor, através da porta entreaberta, ela via tudo. Andréia pegando um vidro sem rótulo da gaveta, abrindo, despejando um pó branco na mamadeira do bebê, tampando de volta, balançando para misturar. E então, o telefone. Andréia ligou para alguém, a voz baixa, mas clara o suficiente para Carla ouvir cada palavra. Relaxa, Jorge. Tá tudo no controle. Mais um mês e a pirralha morre sufocada. O Daniel já tá quase assinando tudo. Carla apertou o botão de gravar. As mãos suadas, o coração martelando no peito. Não podia fazer barulho, não podia ser descoberta. Andréia guardou o vidro, pegou a mamadeira e foi até o berço. Vem, Valentina, vem mamar, amor. A voz dela era doce, carinhosa, completamente diferente do tom gelado de segundos atrás. Carla filmou tudo. A bebê pegando a mamadeira com as mãozinhas pequenas, começando a mamar. E então, a tosse, violenta, desesperada, o corpinho minúsculo se sacudindo inteiro. Valentina largou a mamadeira, começou a engasgar. Os lábios ficaram roxos, roxos como uva madura. E Andréia ali, parada, só olhando, com um sorriso no canto da boca. Carla mordeu o próprio punho para não gritar. Filmou mais 10 segundos. 15, 20, até que ouviu passos no corredor. Andréia ia sair do quarto. Carla desligou o celular, se escondeu atrás da coluna e prendeu a respiração. Os passos passaram perto, muito perto. Depois desceram a escada. Só então Carla conseguiu respirar de novo. Olhou para o celular. O vídeo tinha gravado. Escuro, tremido, mas tinha gravado. Ela tinha a prova. Andréia estava envenenando a bebê. Mas como tinha chegado até ali? Como uma simples faxineira tinha descoberto um segredo tão terrível? Tudo tinha começado 3 dias antes. Carla tinha 22 anos e R$ 17 no banco quando a agência ligou oferecendo a vaga. Casa de família, mansão na Zona Sul, 2.500 por mês. Ela aceitou na hora. Não podia escolher. Tinha sido demitida do último emprego por uma acusação falsa de roubo. A mãe tinha morrido fazia 3 meses. Estava sozinha no mundo e precisando pagar aluguel. Qualquer emprego servia. No dia seguinte, ela desceu do ônibus na frente de um portão enorme. Atrás dele, uma mansão que parecia de filme. Apertou o interfone e uma voz feminina atendeu, fria como gelo. Quem é? Carla, a nova faxineira. O portão abriu. Ela subiu até a porta e foi recebida por uma mulher loira, elegante, de uns 30 e poucos anos. Andréia, enfermeira do Dr. Daniel e noiva dele. Entra. Carla entrou e ficou impressionada. Tudo grande, tudo brilhando, tudo caro demais. Algumas regras. Andréia cruzou os braços. Você limpa a casa toda, menos o quarto da bebê. Aquele cômodo é meu. E não encosta na Valentina. Não oferece ajuda. Não tenta pegar ela no colo. Nada. Entendeu? Entendi. O Dr. Daniel trabalha em casa. Escritório no 2º andar. Porta fechada. Cê não incomoda. Ele tá passando por um momento difícil e precisa de paz. Carla acenou que sim. Andréia deu um sorriso que não convenceu. Ótimo. Materiais de limpeza na despensa. Começa pela sala. E saiu subindo a escadaria. Carla ficou ali parada, olhando ao redor. Tinha alguma coisa estranha naquela casa, um silêncio pesado, como se o ar fosse grosso demais para respirar. Mas ela não podia reclamar. Precisava daquele dinheiro. A primeira hora foi tranquila. Carla limpou a sala, a cozinha, os banheiros, tudo impecável, mas com aquele clima estranho que não saía. Até que ela ouviu uma tosse, fraca, molhada, dolorida, vinha de cima. Carla subiu alguns degraus da escada só para identificar de onde vinha. E então a tosse virou choro, um choro desesperado de bebê que não consegue respirar.
Ela subiu mais alguns degraus. O corredor do segundo andar tinha várias portas. Uma delas estava entreaberta. E era de lá que vinha o som. Carla se aproximou devagar e olhou pela fresta. O quarto parecia um mini hospital. Berço branco cercado de monitores, luzes piscando, cilindro de oxigênio encostado na parede. E no berço, uma bebezinha de 6 meses. Valentina, magra demais, pálida demais, os olhinhos fundos. E então Carla viu a coisa mais assustadora. A bebê tossiu e os lábios dela ficaram roxos. Completamente roxos, como se não tivesse ar suficiente. Andreia estava ao lado do berço, mas não fazia nada. Só ficava ali parada, olhando. Carla quis entrar correndo, pegar a bebê, fazer alguma coisa. Mas lembrou das palavras de Andreia. Não encosta na Valentina. Ela desceu a escada com o coração apertado. Alguma coisa ali estava muito errada. No final do dia, Carla conheceu Dona Lourdes, a cozinheira. Uma senhora de uns 60 anos, simpática, que trabalhava na casa havia 20 anos. E aí, filha? Primeiro dia corrido? Foi tranquilo. Mas... Posso perguntar uma coisa? Claro. A bebê... A Valentina, ela sempre foi doente assim? Dona Lourdes suspirou e baixou a voz. Desde que nasceu, coitadinha. A mãe dela morreu no parto. Hemorragia. O doutor Daniel nunca se recuperou direito. E a Valentina, 17 médicos já examinaram ela. Ninguém descobre o que é. 17? Isso. Asma grave, falaram uns. Problema nos brônquios, falaram outros. Mas nada que eles fazem melhora. Carla franziu a testa. E a Andreia? Ela já era noiva dele antes? Não, ela era a enfermeira particular que cuidava da Valentina. Foi ficando. Quando viu, já estava noiva. Dona Lourdes olhou para o corredor, conferindo se ninguém ouvia. Entre eu e você, aquela mulher me dá arrepio. Parece que está sempre calculando alguma coisa. Antes que Carla pudesse responder, ouviram passos na escada. Era Daniel. Carla viu ele pela primeira vez. Homem de uns 35 anos. Bonito, mas destruído. Olheiras fundas, barba por fazer, ombros caídos, parecia um fantasma. Ele passou direto pela cozinha sem olhar para ninguém. Pegou uma xícara de café que Dona Lourdes tinha deixado pronta e voltou para o escritório. Coitado. Dona Lourdes balançou a cabeça. Aquele homem está morrendo por dentro. Carla ficou olhando para a escada, por onde ele tinha sumido. Sentiu uma pontada no peito. Tinha alguma coisa muito errada naquela casa. E ela ia descobrir o quê. No segundo dia, Carla chegou decidida a prestar atenção em tudo. Observou Andreia controlando cada detalhe. A mulher preparava as mamadeiras pessoalmente. Dava os remédios, trocava as fraldas, não deixava ninguém se aproximar de Valentina. Dona Lourdes, pode preparar um chá de camomila para Valentina? Andreia apareceu na cozinha no meio da tarde. Claro, já levo no quarto. Não precisa. Eu desço para pegar. E realmente, minutos depois, Andreia desceu, pegou o chá e voltou para o quarto. Carla estava limpando o corredor do segundo andar quando ouviu de novo a tosse, depois o choro. Ela se aproximou da porta entreaberta e olhou. Valentina tossindo, engasgando, os lábios ficando roxos outra vez, e Andreia só olhando, com aquela expressão vazia, como se estivesse assistindo televisão. Carla desceu correndo para a cozinha. Dona Lourdes, a Andreia, ela não acha estranho? O quê, filha? Quando a Valentina tem essas crises, a Andreia fica só olhando, não faz nada. Dona Lourdes parou de picar os legumes. Você viu isso? Vi 2 vezes já. A cozinheira ficou pensativa. Olha, eu não quero falar mal de ninguém, mas eu também já achei estranho. Uma vez eu estava subindo a escada e ouvi a bebê chorando muito. Entrei no quarto e a Andreia estava sentada na poltrona, mexendo no celular. A mamadeira tinha caído no chão e a bebê estava com fome.
Quando eu peguei a mamadeira para dar para Valentina, a Andreia quase arrancou da minha mão. Disse que só ela podia cuidar. Carla sentiu um frio na espinha. Por que só ela? Não sei. Mas desde que ela chegou, o Dr. Daniel deixou tudo na mão dela. Ele mal entra no quarto da bebê. Diz que não aguenta ver a filha sofrendo. Naquela noite, Carla saiu da mansão com a cabeça fervilhando. Tinha alguma coisa muito errada ali. Muito errada mesmo. No terceiro dia, Carla ficou até mais tarde porque tinha roupa acumulada para passar. Já eram 10 da noite quando ela terminou. Dona Lourdes já tinha ido embora. A casa estava em silêncio. Carla pegou a bolsa e ia descendo a escada quando ouviu a tosse de novo, mas dessa vez mais forte, mais desesperada. Ela subiu devagar. O corredor estava escuro, só tinha uma luz acesa. No quarto de Valentina, a porta estava entreaberta. Carla se aproximou e viu Andreia ao lado da cômoda, de costas, mexendo em alguma coisa. Foi quando aconteceu. Andreia abriu uma gaveta, tirou um vidro pequeno, transparente, sem rótulo, com um pó branco dentro. Carla prendeu a respiração. Andreia destampou o vidro, pegou uma mamadeira que estava pronta na cômoda e despejou um pouco do pó dentro. Tampou de volta, balançou para misturar. E então pegou o celular e fez uma ligação. Relaxa, Jorge. Tá tudo no controle. Mais um mês e a pirralha morre sufocada. O Daniel já tá quase assinando tudo. Carla sentiu as pernas ficarem fracas. Não podia ser verdade. Andreia estava envenenando Valentina. A mão de Carla foi pro celular automaticamente. Ela abriu a câmera e começou a filmar. Escondida atrás da porta, tremendo inteira, mas filmando. Andreia guardou o vidro na gaveta. Pegou a mamadeira e foi até o berço. Vem, Valentina. Vem mamar, amor. A voz dela era doce, carinhosa. Mas Carla tinha ouvido o que ela tinha dito no telefone. A pirralha morre sufocada. Valentina pegou a mamadeira e começou a mamar. Segundos depois, começou a tossir, forte, violenta, o corpinho se sacudindo. Largou a mamadeira, começou a engasgar. Os lábios ficaram roxos e Andreia só ficou ali, parada, olhando, com um sorriso satisfeito. Carla filmou tudo, até que ouviu passos no corredor. Andreia ia sair. Ela desligou o celular, se escondeu atrás da coluna e segurou a respiração. Os passos passaram perto, muito perto, depois desceram a escada. Carla esperou até o silêncio voltar. Olhou para o celular. O vídeo tinha gravado. Ela tinha a prova. Mas e agora? O que fazer com isso? Carla saiu da mansão naquela noite com o celular apertado na mão. Assim que chegou na kitnet, entrou no e-mail e enviou o vídeo para ela mesma. Se perdesse o celular, se quebrasse, não importava. O vídeo ia estar salvo. Depois assistiu de novo. E de novo. E de novo. Dava para ver Andreia ao lado do berço. Dava para ver Valentina tossindo, engasgando. Dava para ver Andreia parada sem fazer nada. Mas o vídeo tinha começado tarde. Não tinha pegado a parte em que ela colocava o pó na mamadeira. E o áudio estava péssimo. Não dava para ouvir a conversa dela com esse tal de Jorge. Não ia ser suficiente. Se ela mostrasse aquilo para o Daniel, Andreia podia inventar qualquer coisa. Podia dizer que tinha ficado paralisada de susto. Podia dizer qualquer coisa. Carla precisava de mais. Precisava provar que tinha veneno naquela mamadeira. E ela sabia como fazer isso. Nos dias seguintes, Carla observou a rotina de Andreia. Toda tarde, às 3 horas, a mulher tomava banho. Ficava no quarto dela por uns 20 minutos. Era a chance. Na quarta-feira, Carla esperou até 3 horas. Viu Andreia subindo para banho. Contou 5 minutos. Depois subiu a escada em silêncio. O quarto de Valentina estava com a porta encostada. Carla empurrou devagar e entrou. A bebê estava dormindo, tão pequenininha, tão frágil. Carla sentiu o peito apertar. Eu vou te salvar, pequena. Eu prometo. Foi até a cômoda.
Tinha uma mamadeira ali, já preparada. Carla pegou um potinho vazio que tinha trazido na bolsa. Destampou a mamadeira. O cheiro era normal. Só leite. Mas ela sabia que tinha alguma coisa ali. Despejou um pouco do leite no potinho. Só um pouquinho. Fechou. Colocou a mamadeira de volta. E foi quando Valentina se mexeu no berço. Carla congelou. A bebê abriu os olhinhos, olhou para Carla e então fez uma coisa que Carla nunca ia esquecer. Valentina sorriu, um sorriso pequenininho, fraco, mas um sorriso, e estendeu a mãozinha. Carla sentiu as lágrimas subirem, pegou a mãozinha da bebê com cuidado. Eu vou te salvar, eu juro. Ouviu o barulho do chuveiro parando. Saiu correndo do quarto, desceu a escada, guardou o potinho na bolsa. Tinha conseguido. No dia seguinte de manhã, antes de ir trabalhar, Carla foi num laboratório popular. Colocou o potinho em cima do balcão. Queria saber se tem alguma substância estranha nesse leite. Algum remédio, algum produto químico, alguma coisa que não devia estar aí. A atendente pegou o potinho. É leite de bebê? É. A senhora suspeita de alguma coisa? Carla engoliu seco. Suspeito. A moça acenou. A gente faz análise toxicológica completa. R$ 250. Resultado em 6 dias úteis. R$ 250 era quase tudo que Carla tinha economizado. Ela tinha recebido 2 semanas de salário. Ia ficar sem nada, mas não importava. Eu pago. Os 6 dias foram os mais difíceis da vida de Carla. Ela trabalhava normalmente, mas vivia com o coração na boca. Toda vez que via Valentina, pensava: e se ela morrer antes de eu conseguir provar? No 5º dia, quase teve um infarto. Estava limpando a sala quando Andréia desceu com uma cara estranha. Carla, você viu alguém mexendo no quarto da Valentina? O sangue de Carla gelou. Não, por quê? Tá faltando um pouco de leite numa mamadeira. Tenho certeza que enchi até a marca. Carla forçou a voz a sair normal. Não vi ninguém mexer, não. Deve ter derramado sem querer. Andréia ficou olhando para ela por um tempo que pareceu eterno. É, deve ser isso. E subiu de volta. Carla ficou ali, tremendo. Por pouco. No 6º dia, Carla estava na porta do laboratório antes de abrir. A atendente apareceu com um envelope. Carla Mendes? Sou eu. A moça entregou o envelope com uma cara séria. O resultado deu positivo para 2 substâncias. Brometo de ipratrópio em dose muito acima do normal e um composto irritante derivado de capsaicina. O que isso significa? O brometo de ipratrópio é um broncoconstritor. É usado em tratamentos respiratórios, mas em doses controladas. A quantidade no leite ia causar crise respiratória grave, e a capsaicina inflama as vias aéreas. A atendente baixou a voz. Quem deu esse leite para o bebê está tentando machucar ele. Muito. Carla segurou o envelope, a mão tremendo. Obrigada. Ela tinha a prova. Agora precisava contar para o Daniel. Carla passou 2 dias tentando encontrar Daniel sozinho, mas o homem vivia trancado no escritório. E quando saía, Andréia sempre estava por perto, até que na sexta-feira de tarde a chance chegou. Andréia saiu para resolver alguma coisa no banco. Dona Lourdes tinha ido embora cedo. A casa estava vazia. Daniel desceu para pegar café. Era agora ou nunca. Carla respirou fundo e entrou na cozinha. Doutor Daniel, ele se virou. Olhou para ela como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Sim, eu preciso falar com o senhor. É sobre a Valentina. A expressão dele mudou na hora. O que foi? Ela está bem? Ela está bem agora. Mas, por favor, o senhor precisa ver uma coisa. Carla pegou o celular com a mão tremendo, abriu o vídeo, entregou para ele. Daniel assistiu em silêncio. Ela viu a expressão dele mudando, confusão, choque, horror. Quando o vídeo acabou, ele ficou pálido. O que é isso? Eu vi a Andréia colocando um pó branco na mamadeira da Valentina. Filmei ela dando pro bebê.
E... Carla tirou o envelope da bolsa. Eu peguei uma amostra do leite. Mandei analisar. Olha o resultado. Daniel pegou o envelope. Leu, releu. A mão dele tremendo. Não pode ser... Eu ouvi ela falando no telefone com alguém chamado Jorge. Ela disse que a Valentina ia morrer sufocada em 1 mês e que o senhor já estava quase assinando tudo. Daniel largou a xícara de café. Parecia que ia desmaiar. Jorge é o meu advogado. Eles estão fazendo isso juntos, envenenando a Valentina. É para ficar com o dinheiro do senhor. Daniel encostou no balcão, os olhos cheios de lágrimas. Meu Deus! Valentina! E foi aí que a voz de Andréia veio da porta. O que está acontecendo aqui? Os dois se viraram. Andréia estava parada na porta, segurando uma sacola. Mas os olhos dela não estavam na sacola. Estavam fixos no celular na mão de Carla. Ela entrou na cozinha devagar. Daniel, amor, o que foi? Daniel não conseguiu falar. Só mostrou o laudo com a mão trêmula. Andréia nem olhou para o papel. Os olhos dela mudaram. Ficaram frios, duros. Deixa eu adivinhar. A Carla está contando historinhas para você. Andréia... A voz de Daniel saiu fraca. O que é isso? Andréia se aproximou dele e segurou o braço dele com delicadeza. Daniel, eu estava esperando o momento certo para falar isso, mas acho que chegou a hora. Ela olhou para Carla. A Carla está obcecada por você. Carla sentiu o chão sumir. O quê? Nas últimas semanas ela tem dado em cima de você. Eu vi. Andréia olhou para Daniel com os olhos marejados. Eu não queria falar porque sei que você está vulnerável, que está sofrendo, mas ela está se aproveitando disso. Isso é mentira. E agora ela inventou essa história absurda para me afastar de você. Andréia pegou o celular de Daniel e olhou o vídeo. Qualquer um edita vídeo hoje em dia. Isso não prova nada. Mas o laudo? Andréia pegou o celular dela. Jorge precisa vir aqui, é urgente. Desligou e olhou para Carla. Vamos esclarecer isso tudo. Jorge chegou 1 hora depois. Um homem de terno caro, pasta de couro na mão. Daniel chamou todo mundo para a sala. Estava sentado na poltrona com cara de quem não sabia mais em quem confiar. Alguém me explica o que está acontecendo? Jorge abriu a pasta. Doutor Daniel, antes de qualquer coisa, preciso mostrar uns documentos para o senhor. Ele espalhou papéis na mesa. Receitas médicas, notas fiscais, extratos. Essas são receitas de remédios controlados com a assinatura da Carla Mendes. Essas são notas de farmácias provando que ela comprou. E esses são extratos mostrando movimentações suspeitas. Carla sentiu o sangue gelar. Isso é mentira. Eu nunca assinei receita nenhuma. E tem mais. Jorge pegou outro papel. 3 testemunhas viram a senhora vendendo remédios controlados, tão dispostas a depor. Mentira. Tudo mentira. Andréia se aproximou da mochila de Carla no chão. Você se importa se eu der uma olhada? Não, não mexe aí. Mas Andréia já tinha aberto e tirou de dentro 3 frascos de remédios. Carla sentiu o mundo girar. Eu não coloquei isso aí, alguém plantou. Daniel olhou para Carla. A expressão dele era de quem tinha acabado de descobrir a pior traição do mundo. Você roubou remédios da minha filha para vender? Não, eu não fiz isso. Doutor Daniel... Andréia falou baixinho, chorando. Eu confiei nela. E ela fez isso com a gente. Daniel se levantou da poltrona tremendo de raiva. Sai da minha casa. Doutor Daniel, por favor, sai da minha casa agora. Ele nunca tinha gritado. A voz ecoou pela sala inteira. Eu vou chamar a polícia se você não sair. Carla pegou a mochila do chão, as lágrimas descendo. Eu só queria salvar a Valentina. Sai! Carla correu para a porta, atravessou o jardim. Chegou no portão. Olhou para trás uma última vez. Daniel na janela, olhando para ela com ódio. Andréia ao lado dele, a mão no ombro dele. E o sorriso no rosto dela. Um sorriso de quem tinha ganhado.
O portão se fechou com um barulho metálico. Carla ficou ali, na rua, sozinha, enquanto a chuva começava a cair. Sem emprego, sem dinheiro, sem provas que alguém acreditasse. Ela tinha tentado salvar uma bebê inocente e agora estava na rua, destruída, sozinha. Começou a andar sem rumo, a chuva caindo cada vez mais forte. A roupa encharcando. Não sabia para onde ir, não tinha ninguém no mundo. Sentou na calçada 2 quadras depois, debaixo de uma marquise. Abraçou os joelhos e chorou. Chorou pela bebê que ia morrer. Chorou por Daniel, que não acreditou nela. Chorou por ela mesma, que tinha perdido tudo, tentando fazer o certo. A chuva continuou caindo, e Carla ficou ali, sentada na calçada, percebendo que a vida dela tinha acabado de desmoronar completamente. Não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Não tinha mais nada. Carla andou pela chuva sem rumo por horas, as ruas desertas, os pés doendo, a roupa encharcada colando no corpo. Quando não aguentou mais, sentou num banco de praça e encostou a cabeça na mochila molhada. Fechou os olhos só por 1 minuto e adormeceu ali mesmo. Acordou com o corpo doendo inteiro. Tinha passado a noite numa praça, deitada num banco de madeira. A chuva tinha parado de madrugada, mas ela já estava encharcada. O sol queimava os olhos. As costas pareciam quebradas. A garganta ardia. Ela se levantou devagar e pegou o celular. 3% de bateria. Abriu o banco. R$ 820. Era o que sobrava do salário. Tinha gastado 250 no laboratório, mais uns 200 tentando contratar advogado particular que não quis pegar o caso. O resto tinha ido em cópias de documentos, passagens de ônibus, comida. Agora só tinha isso. Tentou ligar para a única amiga que tinha, a Jéssica do interior. Caiu direto na caixa postal. Deve ter sido bloqueada. Guardou o celular e começou a andar. Precisava ir numa delegacia, denunciar, mostrar as provas. A delegacia mais próxima ficava a 20 minutos a pé. Carla entrou com a roupa molhada, cabelo grudado no rosto. O policial no balcão olhou para ela com desconfiança. Pois não? Quero fazer uma denúncia. É sobre uma criança que está sendo envenenada. Nome da criança? Valentina Almeida. 6 meses. A madrasta está colocando veneno na mamadeira. Você tem provas? Carla mostrou o vídeo. Depois o laudo do laboratório. O policial assistiu, olhou o laudo. Suspirou. Você tem advogado? Não tenho. Testemunhas? Não. Olha, sem advogado e sem testemunhas vai ser difícil. Esse vídeo não mostra nada de concreto. E esse laudo, qualquer um pode fazer um laudo falso. Você vai precisar provar que ele é verdadeiro. Mas eu não tenho dinheiro para advogado. Então procura a Defensoria Pública. Eles atendem de graça. Mas sendo sincero, casos assim são complicados. Palavra sua contra a deles. Carla saiu da delegacia destruída. Enquanto isso, na mansão, Daniel não sabia mais o que era dormir. Fazia 1 mês desde que expulsou Carla, e nesse mês, Valentina tinha piorado muito. As crises respiratórias eram mais frequentes, mais violentas. A bebê passava mais tempo ofegante do que respirando normal. O 18º médico foi direto ao ponto. Doutor Almeida, vou ser sincero. A situação da Valentina é crítica. Recomendo internação em UTI pediátrica. Daniel segurou a cabeça. Não vou internar minha filha. Doutor, em casa ela pode ter parada respiratória e... Eu disse não. O médico foi embora balançando a cabeça. Daniel ficou sozinho no escritório. Não conseguia trabalhar. Não conseguia pensar. Só conseguia ouvir aquela tosse maldita ecoando pela casa. Passou a noite em claro. De madrugada, desceu para a cozinha para tomar água. Parou na porta do quarto de Valentina. A bebê chorava baixinho. Um choro cansado. Daniel entrou e se aproximou do berço. Valentina estava magra demais. O rostinho pálido, os olhinhos fundos. Ele pegou a filha no colo pela primeira vez em semanas.
Desculpa, minha filha. Desculpa o papai não conseguir te ajudar. Valentina encostou a cabecinha nele e parou de chorar por um momento. Daniel ficou ali, segurando ela, sentindo o coraçãozinho batendo fraco demais. Eu não sei mais o que fazer. Na manhã seguinte, Carla foi na Defensoria Pública. Pegou senha. Esperou 4 horas. Quando finalmente foi atendida, o defensor ouviu a história, olhou as provas. Olha, vou ser franco. Esse caso é difícil. O vídeo não mostra envenenamento direto, e o laudo sem perícia oficial pode ser questionado. Mas eu vou tentar. Preciso que você junte mais provas, procure testemunhas. Volta aqui daqui 30 dias. 30 dias? Mas a bebê pode morrer antes. Eu entendo, mas é o tempo que eu preciso para preparar a denúncia formal. Carla saiu de lá sem chão. 30 dias. Não tinha 30 dias. Não tinha nem onde dormir por 30 dias. 2 semanas se passaram. Carla perdeu a kitnet. A proprietária colocou as coisas dela em 2 sacolas de lixo. Ela pegou as sacolas e foi para o abrigo municipal. O lugar era lotado. 50 mulheres dormindo em colchonetes no chão. Cheiro de mofo, banheiros imundos, comida racionada. Mas era tudo o que ela tinha. De dia, saía para procurar emprego. Ninguém contratava. Seu nome estava sujo. De noite, deitava no colchonete abraçada com a mochila, olhando para o teto sujo, pensando em Valentina. Será que a bebê ainda estava viva? Será que Daniel tinha descoberto a verdade? Será que alguém tinha salvado aquela criança? As lágrimas desciam sozinhas. Uma tarde, sentada numa praça, uma senhora de uns 60 anos se sentou ao lado dela. "Cê tá bem, filha?" Carla olhou. Cabelo grisalho, sorriso gentil. "Tô. Não parece." A senhora tirou um pão da bolsa. "Come. Trouxe da igreja." Carla hesitou, mas a fome era maior. Pegou e comeu rápido. "Obrigada." "De nada." A senhora ficou olhando para ela. "Eu já estive no fundo do poço também. Mas eu saí. E você vai sair também." "Não sei não, senhora." "Vai sim. Mas primeiro você precisa descansar, comer, cuidar de você, porque ninguém vai fazer isso por você." E foi embora. Carla ficou olhando a mulher se afastar. Será que ia conseguir sair daquele buraco mesmo? Andréia entrou no escritório de Daniel sem bater. "Amor, você precisa comer alguma coisa." Ele nem olhou. "Não tô com fome. Você não come há 2 dias." "Deixa eu quieto, Andréia." Ela pôs a mão no ombro dele. "Eu sei que tá difícil, mas a gente vai passar por isso." Daniel finalmente olhou para ela. Os olhos vermelhos, sem vida. "Eu não aguento mais ver minha filha sofrendo." "Eu sei, amor. Eu também sofro." Andréia abraçou ele. "Mas a gente tem que ser forte." Daniel encostou a cabeça na mesa. "Às vezes eu penso que ela não vai aguentar muito tempo." "Não fala isso." "Mas é verdade." Andréia apertou o abraço. "Vai dar tudo certo. Eu prometo." Naquela noite, Daniel não dormiu de novo. Ficou deitado, olhando para o teto, ouvindo os sons da casa, e de repente lembrou das palavras de Carla. "Eles estão envenenando a Valentina." Lembrou do desespero nos olhos dela, do vídeo, do laudo. Será que... Não podia ser. Andréia cuidava de Valentina com tanta dedicação. Mas, e se... Daniel se sentou na cama. E se Andréia tivesse interesse? Dinheiro. A herança de Valentina era imensa. Carolina tinha deixado tudo para a filha. Mas se Valentina morresse, o dinheiro voltaria para Daniel. E se Daniel se casasse com Andréia... O calafrio subiu pela espinha dele. Estava ficando paranoico. Ou não? Na manhã seguinte, Andréia fez um anúncio. "Lembra do congresso de enfermagem em Brasília? É semana que vem. Vou ficar 12 dias fora." Daniel arregalou os olhos. 12 dias? E a Valentina? "Vou deixar tudo organizado, mamadeiras no freezer, remédios separados." "Andréia, não sei se..." "Daniel, eu preciso desse congresso. É importante." Ela segurou a mão dele. "E vai ser bom para você."
Vai aprender a cuidar dela sozinho, criar vínculo. Daniel hesitou. Tá bom. Mas por dentro sentiu um calafrio. Por que justamente agora, com Valentina tão grave? Andréia viajou numa segunda de manhã. Assim que ela saiu, a casa ficou diferente, mais leve. Daniel passou o dia no escritório, mas atento a qualquer som. A tarde chegou, hora da mamadeira. Daniel olhou para a mamadeira que estava no freezer. 3 mamadeiras etiquetadas com horários, preparadas por Andréia. Pegou uma, olhou, pensou. Tinha lido em algum lugar que leite congelado podia perder nutrientes. Ou era só desculpa para não usar o que Andréia tinha preparado? Não sabia, mas decidiu fazer fresco mesmo assim. Jogou fora e preparou uma nova. Leite em pó, água filtrada, nada mais. Subiu para o quarto de Valentina. A bebê estava acordada, olhando para o teto. Oi, minha pequena. Daniel deu a mamadeira. Valentina mamou devagar e não tossiu. Não tossiu uma vez. Daniel franziu a testa. Normalmente ela tossia logo após mamar. Esperou. 5 minutos. 10 minutos. Nada. Valentina arrotou e deu um sorrisinho. Daniel sentiu o coração apertar. Pegou a filha no colo pela primeira vez em muito tempo. Ela estava quentinha. E respirava. Normal. Os lábios estavam rosados. Valentina. A bebê encostou a cabecinha no peito dele. E Daniel ficou ali. Horas. Só segurando ela, que não tossiu nem uma vez. Nos dias seguintes, algo incrível aconteceu. Valentina melhorava. No 3º dia, ela acordou animada. Não chorou. Não ofegou. Daniel preparou todas as mamadeiras frescas. Não usou nenhuma do freezer. Dona Lourdes entrou no quarto e arregalou os olhos. Doutor Daniel, a Valentina está diferente. Eu sei. Ela está bem. De verdade. Dona Lourdes se aproximou do berço. Valentina deu risada. Meu Deus, eu nunca vi ela assim tão saudável. Daniel ficou olhando para a filha. A dúvida crescia. No final da primeira semana, Valentina estava transformada. Ganhava peso, os olhos vivos, a pele corada. Começou a balbuciar, a rolar no berço, a pegar brinquedos, como um bebê normal. Daniel chamou o pediatra. O médico examinou Valentina e ficou boquiaberto. Doutor Almeida, essa bebê está perfeita, completamente saudável. Os pulmões tão limpos, a respiração normal. Eu não fiz nada diferente. O senhor mudou alguma coisa? Remédio? Alimentação? Daniel pensou. Tinha parado de usar as mamadeiras de Andréia. Nada de importante. Então, foi milagre. O médico balançou a cabeça. Mas eu queria fazer uns exames para entender melhor. Claro, eu levo ela semana que vem. Mas Daniel não pretendia levar, porque ele já sabia a causa da melhora. Era a ausência de Andréia. Dona Lourdes entrou na cozinha, onde Daniel preparava mais uma mamadeira. Doutor Daniel, posso falar uma coisa? Claro, ela baixou a voz. Sabe, aquela moça, a Carla, ela tinha razão sobre alguma coisa. Daniel parou de mexer. Como assim? A bebê só piorava quando a dona Andréia estava por perto. Eu percebi isso, mas não falei nada porque, bem, não era meu lugar. Daniel sentiu o estômago revirar. Dona Lourdes, eu não estou acusando ninguém de nada. Só estou dizendo o que eu vi. Ela olhou para ele. Aquela menina, a Carla, ela estava desesperada para salvar a Valentina. Eu vi nos olhos dela. Dona Lourdes saiu da cozinha. Daniel ficou ali parado, segurando a mamadeira. As palavras de Carla voltaram como um soco. Eu só queria salvar a Valentina. E ele tinha expulsado ela. Tinha acreditado em Andréia. Tinha destruído a vida de uma pessoa inocente. A náusea subiu. Ele correu para o banheiro e vomitou. No 8º dia, Daniel não aguentou mais. Ligou para um investigador particular. Preciso que você investigue 2 pessoas, Andréia Fonseca e Jorge Tavares. O que o senhor quer saber? Tudo. Ligações financeiras, histórico, qualquer coisa suspeita. Discreto.
Pode deixar. Quando completou 10 dias, Valentina estava irreconhecível. Gordinha, sorridente, brincando o tempo todo. Uma bebê completamente saudável. Daniel passava horas com ela. Conversava, cantava, brincava. Mas por dentro, a culpa corroía ele vivo. Carla tinha tentado salvá-la e ele tinha jogado ela na rua. Como um cachorro. À noite, sozinho no quarto, Daniel chorou pela primeira vez em meses. Chorou pela filha que quase perdeu. Chorou pela mulher que tinha destruído. Socou o travesseiro com raiva de si mesmo. Como tinha sido tão cego. No 11º dia, o investigador ligou. Doutor Daniel, preciso falar pessoalmente. Encontraram num café longe da mansão. O investigador abriu uma pasta. Descobri algumas coisas preocupantes. A Andréia e o Jorge têm ligações financeiras. Transferem dinheiro um para o outro regularmente. Daniel pegou os extratos. E tem mais. O Jorge estava preparando uma procuração geral em nome do senhor, dando poderes totais para ele administrar tudo, inclusive a herança da sua filha. Que procuração? Eu nunca pedi isso. Exato, mas o documento já estava pronto. Só faltava sua assinatura. Daniel fechou os olhos. Meu Deus! Olha, eu preciso de mais tempo para investigar a fundo. Histórico dela, ligações criminais, essas coisas. Mas com o que eu tenho aqui, já dá para ver que tem alguma coisa errada. Daniel pegou a pasta. Obrigado. Voltou para casa e trancou-se no escritório. Instalou câmeras escondidas no quarto de Valentina. Minúsculas. Invisíveis. Andréia voltaria amanhã. E ele ia pegar ela em flagrante. Andréia chegou no início da tarde. Oi, amor. Saudade. Daniel forçou um sorriso. Oi. Como foi? Maravilhoso. Ela largou a mala. Deixa eu ver a Valentina. Subiu correndo. Daniel ficou na sala, celular na mão, aplicativo das câmeras aberto. Viu Andréia entrando no quarto, pegando Valentina no colo. Oi, minha linda. A mamãe estava com saudade. Valentina começou a chorar. Não era choro normal. Era choro de medo. A bebê se debatia, tentando se afastar de Andréia. Daniel sentiu o peito apertar. Andréia botou Valentina de volta no berço com força. Calma, a mamãe já vai preparar sua mamadeirinha. Saiu do quarto. Apareceu na sala. Vou preparar mamadeira para Valentina. Deixa que eu preparo. Não precisa, amor. E foi para a cozinha. Daniel olhou para o celular. O quarto vazio na tela. Minutos depois, Andréia voltou com a mamadeira. Subiu. Daniel aumentou o volume. Viu Andréia entrando, fechando a porta, indo até a cômoda, abrindo a gaveta, tirando um vidro pequeno sem rótulo. O coração de Daniel disparou. Andréia destampou o vidro, abriu a mamadeira, despejou o pó branco, tampou, balançou. Tudo gravado, em alta definição. Daniel salvou o vídeo na nuvem e ligou para a polícia. Alô, preciso de viatura urgente. Tô presenciando tentativa de envenenamento. Andréia se aproximou do berço. Vem, minha linda. Pegou Valentina no colo. A bebê gritava, se debatia, encostou a mamadeira na boquinha. Valentina virou a cara, mas Andréia forçou. A bebê começou a mamar, chorando. Segundos depois, a tosse, violenta, desesperada. Valentina largou a mamadeira, engasgou, os lábios roxos, e Andréia ali, parada, sorrindo. Daniel subiu correndo. Solta ela! Andréia se virou assustada. Daniel? Ele arrancou Valentina dos braços dela. Valentina, respira! Deu tapinhas nas costas, virou ela de bruços. A bebê vomitou um líquido estranho e voltou a respirar. Os lábios foram ficando rosados. Daniel segurou a filha contra o peito, chorando. Daniel, o que você está fazendo? Andréia se aproximou. Me dá ela. Não encosta! Você tá maluco? Eu vi tudo. As câmeras gravaram tudo. O rosto de Andréia mudou. Ficou branco. Depois vermelho. Que câmeras? Daniel apontou para os cantinhos do quarto. Vi você colocando veneno na mamadeira.
tudo gravado. Andréia deu um passo para trás. Eu não fiz nada. Já liguei para a polícia. Eles estão vindo. Daniel, por favor, fica longe da minha filha. As sirenes começaram a soar lá fora. 3 viaturas pararam na frente da mansão. Daniel desceu com Valentina. Andréia tentou sair pela porta dos fundos, mas foi interceptada. Andréia Fonseca? Eu não fiz nada. A senhora está presa por tentativa de homicídio. Não, é engano. Daniel mostrou o vídeo para os policiais. Precisamos recolher o vidro que ela usou. Está na gaveta do quarto. Subiram. Encontraram o vidro com o pó branco. 3 policiais como testemunhas. Isso vai para a perícia. Algemaram Andréia. Ela começou a gritar, mas não confessou nada. Isso é armação. Ele tá louco, tá inventando tudo. Levaram ela até a viatura. Ela esperneando, negando, chorando. Um policial perguntou: tem mais alguém envolvido? Tem, o advogado Jorge Tavares. A gente vai atrás dele. Jorge estava em casa quando a polícia bateu na porta. Quando viu as viaturas, tentou fugir pelos fundos. Não chegou na esquina. Foi preso gritando que era inocente, que não sabia de nada. Naquela noite, Daniel sentou no chão do quarto de Valentina. A bebê dormia tranquila no berço, respirando normal, saudável. Ele pegou o celular e pesquisou o nome de Carla. Nada. Nenhum telefone. Nenhum endereço. Ela tinha desaparecido. E ele precisava encontrá-la, precisava pedir perdão de joelhos, precisava fazer as coisas certas. Olhou para Valentina dormindo. Eu vou consertar isso, minha filha. Eu prometo. Vou encontrar a moça que te salvou. Nem que eu tenha que virar essa cidade de cabeça para baixo. Mas será que ia conseguir? Será que não era tarde demais? E se Carla tivesse desistido de tudo? O desespero tomou conta dele. E se fosse tarde demais para pedir perdão? A sala de interrogatório era pequena, abafada, com cheiro de café velho e suor. Jorge estava sentado do outro lado da mesa, algemado, a camisa encharcada de suor. O advogado dele ao lado, sussurrando no ouvido. Daniel assistia tudo através do vidro espelhado. O delegado ao lado dele. Doutor Daniel, o senhor tem certeza que quer ver isso? Tenho. O investigador entrou e sentou na frente de Jorge. Colocou uma pasta em cima da mesa. Então, doutor Jorge, vamos conversar sobre transferências bancárias. Essas aqui, entre o senhor e a Andréia. Todo mês, valores significativos. Jorge olhou para os papéis e ficou pálido. Isso não prova nada. E essa empresa offshore? Aberta há 6 meses, 50% para cada um. O investigador sorriu. E olha só, uma procuração geral já pronta, só esperando a assinatura do doutor Daniel. Que coincidência, né? O advogado de Jorge se inclinou. Meu cliente não vai responder nada sem... Espera. Jorge levantou a mão. Quanto de redução de pena eu consigo se eu colaborar? Jorge, não. O advogado tentou segurar. Cala a boca. Jorge olhou para o investigador. Eu falo, mas quero acordo por escrito. E começou a contar. Do outro lado do vidro, Daniel ouvia cada palavra como se fossem facadas. Foi ideia da Andréia. Ela me procurou uns 7 meses atrás. Disse que tinha conseguido entrar na casa de um viúvo rico, que ele tinha uma bebê herdeira de 80 milhões, mais ou menos. E qual era o plano? Matar a bebê aos poucos, fazer o cara entrar em depressão. Aí eu aparecia como salvação. Ele assinava uma procuração me dando poder sobre tudo, para eu administrar enquanto ele se recuperava. E depois, a gente ia matar ele também. Simular suicídio. Daniel teve que segurar na parede. E a Carla? Jorge deu uma risada sem graça. Aquela foi esperta. Não esperávamos que alguém ia descobrir. Mas quando ela apareceu com aquele vídeo e o laudo, a Andréia teve que agir rápido. Ela já tinha os remédios plantados na bolsa da moça há dias. Eu já tinha as receitas falsas e as testemunhas. Foi só usar.
Vocês destruíram a vida de uma inocente. Era ela ou a gente. Daniel não aguentou, saiu correndo para o corredor e vomitou no lixo. O delegado veio atrás. Doutor Daniel, cadê a Andréia? Ela confessou também? Não, ela está negando tudo até agora. Diz que o Jorge está mentindo, que ela é vítima também. Mas com a confissão dele, o vídeo que o senhor gravou e o vidro com veneno, ela vai cair de qualquer jeito. Daniel limpou a boca, a mão tremendo. E a Carla? Como a gente limpa o nome dela? Vamos reverter todas as acusações, processar quem deu falso testemunho. Ela vai ter certidão de antecedentes limpa, mas a gente não está conseguindo localizar ela. Eu vou encontrar, custe o que custar. Daniel contratou 3 investigadores particulares no mesmo dia. Quero que vocês revirem essa cidade inteira. Ela tem 22 anos, cabelo castanho, pode ter mudado a aparência. Procurem em abrigos, hospitais, ruas, igrejas, em todo lugar. Mostrou a foto que tinha conseguido da agência de empregos. Os investigadores saíram e Daniel começou a busca pessoal dele. Contratou uma babá para ficar com Valentina quando ele não estava. E todo dia, depois da bebê dormir, saía para procurar. Primeiro, abrigo. Não conheciam ela. Segundo, nunca viram. Terceiro, já saiu há tempo. Daniel mostrava a foto para todo mundo, funcionários, residentes, pessoas na rua. Você viu essa moça? Não, senhor. Por favor, olha bem, é muito importante. Nunca vi, não. Foi assim por semanas. À noite andava pelo centro, onde os moradores de rua dormiam embaixo de marquises. Você conhece ela? Não, mano. Daniel dava dinheiro mesmo assim. Se ver, me liga. É urgente. Mas ninguém ligava. No final do primeiro mês, Daniel tinha visitado 23 abrigos. Nada. Segundo mês, mais 32. Nada. Ele emagreceu 8 quilos. Parou de se barbear. As olheiras voltaram. Dona Lourdes via ele chegando de madrugada, destruído. Doutor Daniel, o senhor precisa descansar. Não posso. Eu destruí a vida dela, Dona Lourdes. Preciso consertar. Mas os investigadores estão procurando também. Deixa eles. Não é suficiente. Eu tenho que procurar pessoalmente. Valentina começou a chorar lá em cima. Daniel subiu cambaleando, pegou a filha no colo. Ela estava com febre baixa, só um resfriado. Mas Daniel sentou na poltrona e desmoronou. Valentina, a moça que te salvou está perdida e é culpa do papai. A bebê segurou o dedo dele. Daniel chorou, soluçou, o corpo inteiro tremendo. Como eu fui tão burro! Como eu acreditei naquela mulher! Ficou a noite toda ali, segurando Valentina, sem dormir. De manhã, os olhos estavam inchados, a voz rouca. Mas voltou a procurar. Terceiro mês de busca. Daniel tinha procurado em 57 abrigos, centenas de ruas, conversado com milhares de pessoas. E nada. Uma terça-feira chuvosa, ele estava sentado no carro na frente de mais um abrigo, exausto, vazio. Talvez ela tivesse ido embora da cidade. Talvez tivesse mudado de estado. Talvez estivesse morta. A ideia cortou como faca. E se Carla não tivesse aguentado? E se ela tivesse desistido de tudo? Daniel encostou a testa no volante, os olhos ardendo. Por favor, Deus, deixa eu encontrar ela. Só mais uma chance. O celular tocou. Um dos investigadores. Doutor Daniel, a gente pode ter achado ela. O coração disparou. Onde? Abrigo municipal da Zona Leste. Uma assistente social disse que tem uma moça parecida. Cabelo curto agora, bem mais magra. Tá usando o nome da mãe dela no cadastro. Daniel franziu a testa. Nome da mãe? Por quê? A assistente disse que muita gente usa nome de parente quando tem medo de ser encontrada. Deve ter achado que os envolvidos no caso iam atrás dela. Por isso não tinham achado antes. Ela estava usando nome falso. Qual o endereço? O abrigo era um prédio velho de 3 andares, pintura descascada, janelas quebradas remendadas com papelão.
Daniel estacionou, o coração martelando no peito. Entrou, cheiro de desinfetante misturado com mofo. Mulheres nos corredores, crianças correndo, barulho de vozes. Uma mulher de jaleco se aproximou. Posso ajudar? Eu tô procurando uma moça, Carla Mendes. Disseram que ela pode estar aqui. A mulher cruzou os braços. Cê é quem dela? Eu sou o Daniel, o ex-patrão dela. A expressão da mulher endureceu. Então cê é o cara que botou ela na rua e inventou que ela era traficante? Eu posso explicar. Cê sabe o que aconteceu com aquela menina? Ela chegou aqui magra, doente, sem nada. Dormiu na rua sei lá quanto tempo. Até hoje tem pesadelo. A mulher apontou o dedo para ele. Se você veio causar mais problema para ela, pode ir embora agora. Não. Eu vim pedir perdão. Por favor, só me deixa falar com ela. A mulher ficou olhando para ele. Depois suspirou. Ela tá no pátio dos fundos. Mas se ela não quiser falar, você vai embora. Entendeu? Entendeu. O pátio era um quadrado de cimento cercado de muro alto. Umas 10 mulheres sentadas em bancos velhos de madeira. E no canto, sozinha, estava ela, Carla. Daniel quase não reconheceu. O cabelo estava curto, mal cortado. Devia ter pego piolho no abrigo e precisou cortar. Ela tinha emagrecido tanto que parecia outra pessoa, os ossos do rosto aparecendo. A roupa larga demais, doada, os olhos sem brilho nenhum, parecia ter envelhecido 10 anos. Daniel atravessou o pátio, as pernas fracas. Carla? Ela ergueu a cabeça. E quando viu quem era, o rosto mudou completamente. Medo, raiva, pânico. Levantou de um pulo e tentou correr. Não, sai daqui! Daniel correu atrás. Carla, por favor, sai! Vai embora! Ela tropeçou e caiu de joelhos. Daniel ajoelhou na frente dela. Me escuta só um minuto. Você não fez mal suficiente? A voz dela saiu cortada. Quer mais o quê? Eu vim pedir perdão. Perdão! Carla deu uma risada sem alegria, os olhos enchendo de lágrimas. Você destruiu minha vida. Eu perdi tudo. Tudo por tua causa. Eu sei. E não tem como eu consertar. Mas... Daniel pegou o celular tremendo. A Andréia foi presa. O Jorge também. Eles confessaram tudo. Carla olhou para ele sem entender. O quê? Eu descobri que você estava certa. Sobretudo, eu consegui gravar ela envenenando a Valentina. A polícia prendeu os dois. Ele mostrou o vídeo da confissão de Jorge. Carla assistiu em silêncio, as lágrimas descendo. Quando acabou, ela desabou no chão do pátio. E chorou, gritou, soluçou. Anos de dor, de injustiça, de solidão. Tudo saindo de uma vez. Daniel sentou no cimento ao lado dela, chorando também. Me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu acreditei nela e destruí você. E eu nunca vou me perdoar. Carla continuou chorando, abraçada nos próprios joelhos. Você sabe o que eu passei? Você sabe? Eu quero saber, quero ouvir tudo. Eu dormi na rua, passei fome, fui humilhada. Ela olhou para ele, os olhos vermelhos. Tudo porque eu tentei salvar tua filha. Daniel cobriu o rosto, soluçando. Eu sei. Não tem desculpa. Não tem perdão. Então por que você veio? Porque eu precisava falar a verdade, que você estava certa, que a Andréia era a vilã, que você salvou minha filha. Ele olhou para ela. E porque eu quero te ajudar agora. Carla balançou a cabeça. Eu não quero nada de você. Por favor, deixa eu te dar um emprego, uma casa. Deixa eu consertar pelo menos um pedaço do estrago. Como eu vou confiar em você de novo? A pergunta ficou no ar. Daniel não tinha resposta. Ficaram sentados no pátio do abrigo por um longo tempo, até que Carla perguntou, a voz fraca. E a Valentina? Ela sobreviveu? Daniel sentiu o peito apertar. Sobreviveu. Tá perfeita, completamente recuperada. Graças a Deus. Graças a você. Carla limpou as lágrimas com a manga da camisa. Eu pensei nela todo dia, me perguntando se ela tinha conseguido.
Ela conseguiu por tua causa, só por tua causa. Silêncio de novo. Depois Daniel falou: a polícia vai limpar teu nome. Todas as acusações vão ser retiradas. As pessoas que deram falso testemunho vão ser processadas. Carla deu uma risada amarga. E isso vai devolver os 3 meses que eu perdi? Vai apagar o que eu passei? Não, nada vai apagar. Mas deixa eu pelo menos tentar te ajudar agora. Por quê? Porque você se importa. Daniel respirou fundo. Porque minha filha está viva por tua causa. Porque eu devo tudo a você. E porque... A voz falhou. Porque eu não durmo mais. Eu acordo gritando de pesadelo. Não consigo comer. Toda vez que olho para Valentina, eu penso no que eu fiz com você. E eu sei que nada do que eu fizer vai apagar. Mas eu preciso tentar. Carla ficou olhando para ele. Viu as olheiras fundas, o rosto magro, as mãos tremendo. Ele estava destruído também. O que você está oferecendo? Emprego como babá da Valentina, quarto próprio, salário digno, contrato registrado e a chance de ver que a bebê que você salvou tá bem. Carla fechou os olhos. Parte dela queria mandar ele embora. Nunca mais ver a cara dele, mas outra parte queria ver Valentina, saber se a bebê estava realmente saudável, saber se valeu a pena. Eu preciso pensar. Quanto tempo você precisa? Alguns dias. Daniel se levantou. Eu vou deixar meu número com a assistente social. Liga quando decidir, ou não liga. É tua escolha. Olhou para Carla mais uma vez. Independente do que você decidir, eu quero que você saiba. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. E eu vou passar o resto da vida agradecendo por você não ter desistido da Valentina. E foi embora. Carla ficou ali, sentada sozinha, a cabeça girando, o coração confuso e a pergunta martelando: será que conseguia mesmo voltar para aquela casa? Para o lugar onde tudo tinha desmoronado? 4 dias depois, Daniel estava no escritório tentando trabalhar, quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Oi, é o Daniel? O coração disparou. Carla? É, eu decidi aceitar, mas com condições. Qualquer uma. Fala! Contrato registrado em carteira. Quarto com chave que só eu tenho. E respeito. Não como faxineira, como profissional. Tudo isso. E mais o que você quiser. Silêncio. Tá bom, eu aceito. Daniel teve que se segurar na mesa. Quando você pode começar? Amanhã? Perfeito. Mando um carro te buscar às 10. Tá bom? Carla. Oi? Obrigado. De coração. Ela desligou. Daniel sentou na cadeira e chorou de alívio. Ela tinha dado uma chance. Agora era provar que merecia. No dia seguinte, um carro preto parou na frente do abrigo às 10 em ponto. Carla saiu com uma sacola de roupa doada. Era tudo que tinha. O motorista abriu a porta. Bom dia, senhorita Carla. Bom dia. Ela entrou. O banco de couro. O ar-condicionado. Tão diferente da vida no abrigo. A viagem durou 40 minutos. Quando chegaram, o portão se abriu. Carla olhou para a mansão. O mesmo lugar onde tudo tinha começado. Onde tinha sido destruída. O coração acelerou. As mãos suaram. O ar faltou. Não. Não conseguia. Não conseguia entrar ali de novo. Senhorita, tá tudo bem? Carla respirou fundo. Fechou os olhos. Você é forte. Você aguentou 3 meses na rua. Você consegue entrar nessa casa. Abriu os olhos. Tá tudo bem. Desceu do carro com as pernas bambas. Daniel estava esperando na porta. Mais magro, mais cansado. Mas tinha algo nos olhos dele que não tinha antes. Humildade. Oi, Carla. Bem-vinda. Oi? Deixa eu te mostrar teu quarto. Pegou a sacola dela e subiu. Carla seguiu, o coração martelando. O quarto era enorme. Cama de casal, guarda-roupa, banheiro privativo. Isso tudo é meu? É. E aqui? Ele entregou uma chave. Só você tem.
Ninguém mais. Carla pegou a chave, o metal frio na mão. E a Valentina? Quer ver? Carla acenou que sim, a garganta apertada. Atravessaram o corredor. Daniel abriu a porta e Carla viu. Valentina sentada no tapete, brincando com blocos coloridos, gordinha, as bochechas rosadas, o cabelo crescido, os olhos brilhando. Saudável, completamente saudável. Carla levou a mão à boca, as lágrimas vindo. Meu Deus! Valentina olhou para a porta, viu Carla e sorriu. Estendeu os bracinhos. Carla olhou para Daniel. Posso? Claro. Ela foi até a bebê, ajoelhou. Pegou Valentina no colo com cuidado. A bebê era pesada, quente. Cheirava a sabonete de bebê e talco. Carla abraçou ela e não conseguiu segurar. Chorou, soluçou. Anos de dor e alívio misturados. Valentina ficou confusa com o choro. Mas levantou a mãozinha e encostou no rosto de Carla, como se quisesse limpar as lágrimas. Carla riu no meio das lágrimas. Oi, Valentina, você nem lembra de mim, né? A bebê deu risada e segurou o dedo dela. Daniel ficou na porta, observando, e pela primeira vez em meses sentiu que talvez as coisas pudessem ficar bem. Os primeiros dias foram difíceis. Carla cuidava de Valentina, mas mal falava com Daniel. Quando ele entrava no quarto, ela saía. Quando tentava conversar, ela respondia com uma palavra só. Daniel respeitava, não forçava, mas deixava sinais. Todo dia tinha café fresco e pão na cozinha quando ela descia, com um bilhete, bom dia. Toda noite tinha chá quente na mesinha do quarto dela, com outro bilhete, obrigado por cuidar da Valentina. Carla nunca agradecia, mas também não reclamava. Uma semana depois, Dona Lourdes entrou na cozinha e viu Carla preparando mamadeira. Parou, olhou, os olhos encheram de água. Carla, é você mesmo? Carla se virou. Dona Lourdes. A senhora atravessou a cozinha e abraçou ela com força. Eu sabia, eu sempre soube que você estava dizendo a verdade. Carla se deixou abraçar, o peito apertado. Obrigada por acreditar em mim. Graças a Deus você voltou. Graças a Deus. Foi o primeiro abraço sincero que Carla recebeu em meses. Mais uma semana passou. Daniel cometeu um erro. Entrou no quarto de Valentina sem bater. Desculpa, eu só queria... Bate na porta. Ele congelou. Desculpa. Você acha que porque me deu emprego pode entrar quando quiser? As mãos de Carla fecharam em punhos. Respeita meu espaço. Você tem razão. Não vai acontecer de novo. E saiu, fechando a porta. Carla ficou tremendo. Valentina começou a chorar, assustada. Desculpa, pequena. A titia não quis gritar. Pegou a bebê no colo, o coração acelerado. Por dentro, sabia que tinha exagerado, mas a raiva ainda estava muito perto da superfície. Um mês depois de voltar, Carla acordou gritando no meio da noite. Pesadelo. Daniel expulsando ela de novo, jogando ela na rua na chuva. Acordou suada, chorando, o coração disparado, batidas na porta. Carla, você tá bem? Era Daniel. Vai embora. Eu ouvi você gritar. Eu disse para ir embora. Silêncio. Depois os passos se afastando. Carla abraçou o travesseiro e chorou até o amanhecer. Mas aos poucos, muito devagar, as coisas foram mudando. Daniel nunca mais esqueceu de bater na porta. Mesmo que fosse só para avisar o almoço, Carla foi percebendo os gestos pequenos dele. Ele nunca reclamava, nunca exigia, tratava ela com respeito quase reverente. E Valentina? Valentina deixava tudo mais fácil. A bebê sorria para Carla, estendia os bracinhos, dava risada quando brincavam. E às vezes, quando Daniel pegava Valentina no colo, a bebê apontava para Carla, querendo ela por perto. 2 meses depois de Carla voltar, Valentina teve pesadelo de madrugada. Carla acordou com um choro. Foi pro quarto da bebê. Daniel já estava lá, pegando Valentina, acalmando ela. Shh, minha pequena, foi só sonho ruim.
Ele cantava baixinho, a voz desafinada, mas cheia de amor. Valentina foi se acalmando, encostou no ombro dele. Daniel se virou e viu Carla na porta. Desculpa, ouvi ela chorando. Tudo bem, você é o pai dela. Ele colocou Valentina de volta no berço. Ficaram lado a lado, olhando a bebê dormir. Ela cresceu tanto, Carla falou baixinho. Cresceu. Rápido demais. Você é um bom pai. Daniel olhou para ela surpreso. Obrigado. Isso significa muito vindo de você. Carla deu de ombros. É a verdade. Voltou para o quarto dela, mas pela primeira vez não bateu a porta. Uma manhã, Carla desceu e viu Daniel na cozinha mexendo numa panela. Bom dia. Bom dia, fiz panqueca, quer? Carla hesitou. Nos últimos 2 meses, sempre tinha tomado café sozinha, mas dessa vez... Tá bom. Sentaram à mesa. Silêncio no começo. Até que Daniel falou. O julgamento da Andréia e do Jorge é semana que vem. Carla olhou para ele. Sério? É, o promotor disse que com as confissões o caso tá ganho. Eles vão pegar no mínimo 15 anos cada. Eu vou ter que ir? Não é obrigatório. Mas se você quiser ver eles sendo condenados, eu te levo. Carla pensou. Parte dela queria ver. Queria olhar nos olhos deles e mostrar que tinha sobrevivido. Eu vou pensar. Tudo bem. Continuaram comendo. Mas o silêncio era diferente agora. Menos pesado, mais confortável. E quando Carla terminou e disse, "Tava gostosa", Daniel sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso pequeno, cansado. Mas era um começo frágil de algo que nenhum dos dois sabia ainda o que era, mas que talvez pudesse se transformar em cura. 2 semanas depois da conversa sobre o julgamento, Carla acordou gritando no meio da noite. O mesmo pesadelo de sempre, Daniel expulsando ela de novo. A chuva, a rua fria, a solidão. Sentou na cama suada, o peito apertado, a respiração rápida. Respirou fundo. 1 vez, 2 vezes, 3. Era só pesadelo. Ela não estava mais na rua. Estava na mansão, no quarto dela, segura. Mas o coração não parava de acelerar. Batidas na porta. Carla, você tá bem? Era Daniel. Tô. A voz dela saiu mais alta que o normal. Tenho certeza? Eu ouvi você gritar. Vai dormir, Daniel. Silêncio do outro lado. Depois os passos se afastando. Carla deitou de novo, mas não conseguia dormir. O coração ainda acelerado. O suor frio na nuca. Olhou para o relógio, 3 da manhã, levantou. Colocou um moletom por cima do pijama e desceu para a cozinha. Precisava de água, precisava de ar. Quando chegou na cozinha, levou um susto. Daniel estava sentado à mesa, com um copo de água na frente, os olhos vermelhos. Desculpa, eu não sabia que você estava aqui. Tudo bem, eu também não estava conseguindo dormir. Carla pegou a água e ia voltar para o quarto quando Daniel falou. Você ainda tem pesadelo todo dia? Ela parou, ficou de costas para ele. Sim. Sobre o quê? Sobre você me expulsando, sobre a rua, sobre tudo. Daniel abaixou a cabeça. Desculpa, é culpa minha. Carla se virou. Para de pedir desculpa. Eu já sei que você sente culpa. Não precisa ficar repetindo. Mas eu preciso que você saiba... Eu sei. A voz dela saiu mais alta. Eu sei que você se arrepende. Eu sei que você tem culpa. Mas ficar repetindo isso não apaga o que aconteceu. Daniel ficou quieto. Carla respirou fundo. Desculpa. Eu não queria gritar. Não, você tem razão. Eu fico pedindo desculpa porque não sei o que mais fazer. Carla puxou uma cadeira e sentou na frente dele. Você quer saber o que mais fazer? Para de se punir. Para de viver nessa culpa o tempo todo. Porque quando você fica assim, eu me sinto obrigada a perdoar mais rápido. Eu ainda não perdoei completamente. Daniel olhou para ela. Você acha que vai perdoar algum dia? Não sei. Talvez. Talvez não. Ela mexeu no copo. Mas eu tô tentando.
E isso tem que ser suficiente por enquanto. Ele acenou. É suficiente. Mais do que suficiente. Ficaram ali sentados, em silêncio. Mas era um silêncio diferente, mais honesto. Depois de um tempo, Carla falou: Eu comecei terapia semana passada. Daniel ergueu a cabeça. Sério? Sério. A assistente social do abrigo me indicou uma psicóloga. Eu vou 2 vezes por semana. Tá ajudando? Ainda é cedo, mas acho que sim. Ela disse que trauma não some rápido, que é normal eu ainda ter raiva, que é normal eu não confiar completamente. Ela tem razão. Eu sei. Carla olhou para ele. E você faz terapia? Não, mas acho que deveria. Devia mesmo. Culpa também é trauma. Daniel deu um sorriso triste. Você tá certa. Carla se levantou. Vou tentar dormir de novo. Lá, Carla? Oi? Obrigado por tentar. Ela acenou e subiu. Daniel ficou sozinho na cozinha, mas pela primeira vez sentiu que eles estavam caminhando para algum lugar, mesmo que devagar. A terça-feira do julgamento chegou nublada e fria. Carla não conseguiu comer nada no café, o estômago embrulhado. Daniel também não. Ficaram sentados à mesa, olhando para o café frio. Você quer mesmo ir? Ele perguntou. Não é obrigatório. Eu quero. Preciso ver isso. O motorista os levou até o fórum. Prédio cinza, escadaria de mármore. Carla subiu com as pernas tremendo. A sala do tribunal era grande. Tinha gente sentada, jornalistas, curiosos. Eles entraram. Primeiro Jorge, algemado, terno amarrotado, rosto pálido. Depois Andreia. Carla sentiu o ar faltar. Andreia estava diferente. Cabelo despenteado, sem maquiagem. Mas os olhos continuavam os mesmos. Frios. Ela olhou para Carla. Não sorriu. Não gritou. Só olhou, com um ódio gelado. Carla segurou na beirada do banco. Daniel pôs a mão em cima da dela. Você não está sozinha. O julgamento começou. O promotor apresentou as provas. O vídeo de Andreia envenenando Valentina. O laudo pericial. A confissão de Jorge. Depois chamaram Carla para depor. Ela subiu com as pernas bambas. O promotor fez perguntas. Ela contou tudo. A descoberta, a expulsão, a rua. Quando terminou, tinha gente chorando na plateia. O advogado de Andreia tentou desacreditá-la. A senhora não acha conveniente que só a senhora viu o envenenamento? Carla olhou para ele sem medo. Se eu quisesse me aproveitar, eu teria ficado quieta e continuado trabalhando. Não ia inventar uma coisa que me jogou na rua. O advogado não insistiu. Horas depois, o juiz deu a sentença. Andreia Fonseca, 18 anos de reclusão. Jorge Tavares, 15 anos. Andreia não gritou, não chorou, não xingou, só ficou parada, em silêncio. Mas quando os seguranças foram buscá-la, ela passou por Carla, parou, olhou nos olhos dela e sussurrou baixinho. Você ganhou dessa vez, e foi levada embora. Carla ficou ali parada, tremendo. Daniel abraçou ela. Acabou. Acabou. Saíram do fórum em silêncio. No carro, Carla desabou. Chorou. Gritou. Soluçou. Daniel deixou. Não disse nada. Só ficou ali. Quando as lágrimas pararam, ela limpou o rosto. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Carla olhou pela janela. 18 anos. Ela vai ficar lá dentro por muito tempo. Vai, e vai cumprir cada dia. Carla acenou. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com alívio. 3 semanas depois do julgamento, Carla acordou e percebeu que não tinha tido pesadelo. Não era a primeira vez, mas ainda era raro. Desceu e encontrou Daniel fazendo café. Bom dia. Bom dia. Dormiu bem? Dormi, sem pesadelo. Que bom! Sentaram à mesa. Tomaram café em silêncio confortável. Até que Daniel falou. Sabe, eu estava pensando. A gente podia fazer alguma coisa diferente. Sair um pouco, levar a Valentina num parque. Carla olhou para ele.
Você quer fazer um passeio em família? Quero, se você quiser também. Ela pensou. A ideia era boa. Tá bom, vamos. No sábado foram para o parque os três. Valentina com 1 ano e 3 meses agora, já engatinhando rápido, já falando algumas palavras. Estenderam toalha na sombra. Soltaram a bebê para brincar na grama. Valentina deu risada, pegou folhas, brincou com flores. Carla e Daniel ficaram vendo ela. Ela cresce tão rápido, Carla falou. Cresce, logo vai andar. E aí você vai ter que correr atrás. A gente vai ter que correr atrás. Carla olhou para ele. A gente? Daniel ficou sem graça. Quer dizer, se você continuar trabalhando com a gente, eu sei que você pode querer ir embora um dia, mas eu espero que você fique. Carla olhou para Valentina. A bebê tinha engatinhado até ela, puxando a barra da blusa. Carla pegou ela no colo. Por enquanto eu fico, Daniel sorriu. Por enquanto já tá ótimo, mas nem tudo era fácil. 2 semanas depois, tiveram a primeira briga séria. Daniel tinha marcado consulta médica para Valentina sem avisar Carla. Ela descobriu quando o médico ligou confirmando. Desceu para a sala onde Daniel estava trabalhando. Por que você marcou consulta para Valentina sem me contar? Daniel olhou para cima. Porque eu sou o pai dela. Eu posso marcar consulta. Mas eu cuido dela o dia inteiro. Eu devia saber. Carla, não é nada demais. É só check-up. Não é sobre ser demais ou não. É sobre respeito. A voz dela subiu. Você não pode fazer as coisas sem falar comigo. Eu não preciso pedir permissão para cuidar da minha filha. Eu sei que ela é sua filha, Carla gritou. Eu sei, mas eu cuido dela todo dia. Eu dou comida, troco fralda, coloco para dormir, e você nem me avisa das coisas. Daniel levantou. Você quer que eu peça permissão para tudo? É isso? Eu quero que você me respeite. Eu respeito você. Não respeita. Se respeitasse, não fazia as coisas pelas minhas costas. Ficaram se encarando, os dois respirando rápido, até que Carla falou, a voz tremendo. Sabe de uma coisa? Eu não sei se consigo fazer isso. Fazer o quê? Isso. Morar aqui, trabalhar aqui, confiar em você. As lágrimas desceram. Eu acordo todo dia com medo de que você mude de ideia, que me expulse de novo. E agora você faz as coisas sem me contar e eu não aguento. Daniel ficou pálido. Carla, eu não vou te expulsar nunca mais. Você já disse que confiava em mim antes, e me expulsou mesmo assim. Mas agora é diferente. Como eu posso ter certeza? O grito ecoou pela casa. Valentina começou a chorar lá em cima. Carla limpou as lágrimas com raiva. Eu vou cuidar dela, sozinha. E subiu. Daniel ficou parado na sala, o coração partido. Passaram 2 dias sem se falar. Carla cuidava de Valentina. Daniel trabalhava, mal se cruzavam. Até que na 3ª noite, Daniel bateu na porta do quarto dela. Carla, posso falar com você? Tá aberta. Ele entrou. Ela estava sentada na cama, mexendo no celular. Eu vim pedir desculpa. De verdade, você tem razão. Eu devia ter te contado sobre a consulta. Você cuida da Valentina o dia inteiro. Você merece ser incluída em tudo. Carla olhou para ele. Não é só sobre a consulta. É sobre eu ter medo o tempo todo. Eu sei. E eu não sei como tirar esse medo, mas eu quero tentar. Ele se sentou na beirada da cama. Que tal a gente fazer assim? Toda decisão sobre a Valentina, a gente conversa antes, os dois juntos, nada de surpresa. E se você esquecer? Aí você me lembra e eu peço desculpa e a gente conserta. Carla ficou em silêncio. Depois acenou. Tá bom, a gente tenta. Daniel respirou aliviado. Obrigado. Ela olhou para ele. E Daniel, sobre eu ter medo, isso não vai sumir rápido. Eu vou precisar de tempo. Eu sei, e eu estou disposto a esperar. Carla deu um sorriso pequeno. Era um começo. Os meses foram passando,
Devagar, com altos e baixos, Carla continuava na terapia. Daniel começou também. Eles foram aprendendo a conversar, a confiar, a construir alguma coisa juntos. Valentina crescia, deu os primeiros passos, falava cada vez mais e começou a chamar Carla de mãe quando achava que ninguém estava ouvindo. A primeira vez que Carla percebeu, o coração dela apertou tanto que ela teve que sair do quarto para chorar. 10 meses depois de Carla voltar para a mansão, numa noite de sexta, Daniel pediu para falar com ela. Pode ser no quarto da Valentina? Depois que ela dormir? Pode. Que foi? Eu preciso falar uma coisa. Carla ficou nervosa o dia inteiro. À noite, depois de colocar Valentina para dormir, esperou no quarto da bebê. Daniel entrou, fechou a porta devagar, ficou olhando para Valentina. A menina tinha 1 ano e 8 meses agora, cabelo crescido, bochechas rosadas. Ela tá tão linda, ele falou baixinho. Tá. Daniel respirou fundo, depois se virou. Eu preciso te falar uma coisa, e é difícil, mas eu não aguento mais guardar. Carla sentiu o coração acelerar. Fala. Eu me apaixonei por você. O ar sumiu. O quê? Eu me apaixonei. Pela sua coragem, pela sua força, pelo jeito que você cuida da Valentina, pelo jeito que você me perdoou mesmo quando eu não merecia. A voz dele tremeu. Eu sei que é loucura. Eu sei que eu não mereço nem olhar para você, mas eu não consigo mais fingir. Carla ficou parada. Daniel, Você não precisa responder nada. Eu só precisava te contar. E se você quiser ir embora agora, eu entendo. Mas se você quiser tentar... Ele pegou a mão dela com cuidado. Eu vou passar o resto da vida provando que mereço você. Carla olhou para a mão dele segurando a dela, o coração martelando. Você é louco, completamente louco. Eu sei. Eu passei meses te odiando, sonhando em nunca mais ver sua cara. Eu sei. E agora você vem me dizer que se apaixonou? Tô. Carla puxou a mão de volta. Daniel ficou pálido. Desculpa. Eu não devia ter... Espera. Ela respirou fundo. Eu preciso pensar. Quanto tempo você precisa? Não sei. Alguns dias. Talvez semanas. Daniel acenou. Sem pressa. Eu espero o tempo que for preciso. E saiu do quarto. Carla ficou ali parada, olhando para Valentina dormir, o coração confuso. Porque a verdade era que ela também tinha sentido alguma coisa crescendo, mas tinha medo, muito medo. Passaram-se 3 semanas, 3 semanas de Carla pensando, conversando com a terapeuta, pesando tudo. Até que numa noite, ela desceu para a sala onde Daniel estava lendo. Posso falar com você? Ele largou o livro na hora. Claro. Carla sentou no sofá. Daniel sentou também, mantendo distância. Eu pensei muito sobre o que você falou. E eu tenho medo, muito medo, de confiar de novo, de me entregar, de ser machucada de novo. Daniel abaixou a cabeça. Eu entendo, mas... Ela olhou para ele. Eu também sinto alguma coisa. Não sei se é amor ainda, mas é alguma coisa. E eu quero tentar descobrir o que é. Ele ergueu a cabeça, os olhos brilhando. Sério, sério, mas devagar, muito devagar. E se em qualquer momento eu sentir que não está funcionando, eu paro. Sem culpa. Sem culpa. Eu prometo. Carla estendeu a mão. Então vamos tentar. Daniel pegou a mão dela, apertou com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mais 1 ano se passou, 1 ano de jantares, passeios, conversas longas. O primeiro beijo veio 5 meses depois do acordo, tímido, cuidadoso. O primeiro eu te amo veio 9 meses depois, sussurrado, verdadeiro. E agora, depois de 2 anos e meio desde que Carla voltou, Daniel ia fazer o pedido mais importante da vida dele. Era uma sexta à noite. Valentina tinha acabado de fazer 2 anos e 10 meses. Daniel colocou ela para dormir. Leu história, cantou,
deu beijo de boa noite, depois foi até o quarto de Carla. Bateu na porta. Entra. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Levou ela até o quarto de Valentina. Abriu a porta devagar. A menina estava dormindo, abraçada com o ursinho. Daniel ajoelhou ao lado da cama. Puxou Carla para ajoelhar também. O que a gente está fazendo? Ela sussurrou. Daniel respirou fundo. Tirou uma caixinha do bolso. Os olhos de Carla arregalaram. Daniel... Ele abriu. Dentro tinha um anel simples, bonito. Carla, eu não mereço você. Eu sempre vou saber disso. Mas você me fez querer ser melhor. Você salvou minha filha. Você me salvou. E eu não consigo imaginar minha vida sem você. A voz tremeu. Casa comigo? Carla olhou para o anel. Para Valentina dormindo. Para Daniel ajoelhado. E começou a chorar. Eu ainda tenho medo. Eu sei. Eu ainda tenho pesadelo às vezes. Eu sei. E eu não sei se algum dia vou parar de lembrar do que aconteceu. Eu sei, mas você me ama mesmo assim? Carla limpou as lágrimas. Amo. E é por isso que você é louco. Estendeu a mão. Sim, eu caso com você. Daniel colocou o anel com a mão tremendo. Depois a beijou, devagar, com todo o cuidado do mundo. Valentina se mexeu na cama, murmurou dormindo. Mamãe... Carla congelou. Ela me chamou de mamãe. Ela te chama assim faz tempo, só quando você não está olhando. Carla se abaixou e deu um beijo na testa da menina. Eu te amo, pequena. Daniel abraçou as duas, a família que tinha se formado da maneira mais improvável do mundo. 4 meses depois, eles se casaram. Casamento simples, na mansão, poucos convidados. Dona Lourdes, a assistente social do abrigo, alguns amigos de Daniel, a terapeuta de Carla. Carla usou vestido branco simples, Daniel de terno, Valentina com 3 anos e 2 meses como da minha, vestidinho rosa, cestinha com flores. A menininha desceu o corredor jogando pétalas, dando risada. Na hora dos votos, Daniel falou, Carla, eu não sei agradecer por você ter me dado essa chance. Eu destruí você, e mesmo assim você me perdoou, você me amou. Eu vou passar o resto da vida merecendo você. E eu prometo, nunca mais vou duvidar de você. Eu te amo mais que qualquer coisa. Carla limpou as lágrimas. Daniel, eu passei muito tempo te odiando. E eu tinha razão. Mas você me mostrou que as pessoas podem mudar de verdade, que dá para confiar de novo. Hoje eu tô aqui porque eu escolhi deixar o amor ser maior que a dor. Eu te amo. E eu escolho você. O padre os declarou marido e mulher. Daniel beijou Carla. Valentina bateu palminhas. Papai, mamãe... Todo mundo riu. 7 anos depois. Valentina tinha 10 anos agora. Estava no 4º ano da escola. A professora de português tinha dado uma tarefa. Escrever redação sobre a pessoa que você mais admira. Valentina escreveu sobre a mãe. Sobre a mulher que tinha perdido tudo para salvá-la quando era bebê. Sobre a mulher que tinha sobrevivido à rua, à fome, à humilhação. E que tinha escolhido perdoar. No final escreveu, minha mãe me ensinou que coragem não é não ter medo. É fazer a coisa certa, mesmo quando você está morrendo de medo. E que o amor não é fácil, mas vale a pena. Eu amo minha mãe. E quero ser forte como ela quando crescer. A professora leu e chorou. Deu nota máxima. Numa sexta à noite, a família inteira estava jantando. Carla, Daniel e Valentina sentados à mesa. Mãe, posso ler minha redação para vocês? Claro, meu amor. Valentina pegou o caderno e começou a ler. Quando terminou, Carla estava chorando. Daniel também. Você escreveu isso? Carla perguntou, a voz embargada. Escrevi. É verdade, né? Você me salvou quando eu era bebê. Carla abraçou a filha com força. Obrigada, minha pequena. Obrigada. Daniel abraçou as duas. Ficaram assim, os 3, abraçados. A família que tinha nascido da dor.
mas que tinha sido curada pelo amor. Naquela noite, depois de Valentina dormir, Carla e Daniel ficaram na varanda olhando as estrelas. "Você acha que a gente conseguiu?" Daniel perguntou. "Conseguiu o quê?" "Fazer justiça com tudo o que aconteceu", Carla pensou. "Acho que sim. Andréia está presa. Valentina está saudável. E a gente conseguiu construir uma família. Você ainda tem pesadelo?" "Às vezes, mas bem menos. Talvez um por mês." "E a raiva? Ainda sente?" Carla olhou para ele. "Às vezes também, mas não como antes. Agora é só uma lembrança, uma cicatriz." Daniel pegou a mão dela. "Desculpa por ter causado essa cicatriz." "Eu sei, e eu te perdoei." Ele olhou para ela surpreso. "Sério? De verdade?" "De verdade. Levou anos, mas eu perdoei." Daniel abraçou ela chorando baixinho. "Obrigado. Obrigado por não ter desistido da gente." Carla abraçou de volta. "Obrigado a você por ter mudado de verdade." Ficaram ali abraçados, olhando as estrelas. E pela primeira vez em muitos anos, Carla sentiu paz completa. A justiça tinha sido feita, não só no tribunal, mas na vida. Gostou dessa história? Você acha que Andréia teve o que mereceu? E Carla, você teria perdoado Daniel no lugar dela? Me conta nos comentários. Até a próxima história.